palavra toque o seu coração. Desarme-se. Deixe que a palavra seja como uma semente fértil na terra que é o seu coração. Que ela alinhe suas expectativas. Daniel capítulo 1, verso 1. Diz assim: no terceiro ano, no reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele. Quem entregou Jeoaquim? O Senhor. E também alguns utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza. Tinham que ser jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes também a língua literária dos babilônicos. Até aqui. Vamos orar. Espírito Santo, nós estamos aqui porque precisamos de Ti. Enche essa casa com a Tua presença. Enche essa casa com o Teu poder. Sopra dos quatro cantos. Alinha a minha vida. Alinha os meus pensamentos. Incendeia o meu ser. Me faz me tornar vivo de novo. Me faz sair deste culto com a cabeça clara, limpa, sem escamas, sem nuvens. As mentiras que grudaram em mim do demônio, pelo poder da palavra, vão sair todas elas. E eu sairei deste culto renovado, vivo, fortalecido e com direção ao Espírito Santo. Eu acredito que vida cristã é desejar melhorar. Todo homem, toda mulher saudável deseja crescer para se tornar melhor. A pergunta é: existe algum pecado em querer ser o melhor? Existe algum pecado em querer ser o melhor médico, o melhor pai, o melhor pastor, o melhor líder? Eu não vejo na Bíblia nenhuma restrição a homens e mulheres que desejam ser o melhor. O problema é quando, para eu ser melhor, eu crio um sentimento de superioridade em relação ao outro, de humilhação, de arrogância. Mas não estou falando disso. Estou falando de ser o melhor para atender o padrão de Deus. Deus não deseja que a gente seja medíocre. A proposta do Evangelho não é uma proposta fria, morna. O Evangelho é agressivo. O Evangelho é extremamente radical. O Evangelho que Jesus trouxe é um Evangelho que não tem medo de cara feia de ninguém. É um Evangelho escandalosamente triunfante. Que aqueles que vivem piedosamente o Evangelho se tornam melhores em tudo o que fazem. Toda a proposta do Evangelho é te fazer o melhor. Porque quando eu sou o melhor, eu aponto para aquele que me faz ser o melhor. Havia um grupo de jovens em Jerusalém que se aplicavam para serem os melhores, se aplicavam para serem os mais sábios, os mais cultos, os mais inteligentes, os mais poliglotas, os mais doutos de conhecimento. E eu acredito que quando eles pensavam assim: olha, nós vamos estudar muito, porque nós vamos ser os melhores, e ser o melhor vai nos possibilitar um futuro melhor. É assim que a gente pensa, não é? Eu vou me tornar uma melhor pessoa, eu vou me tornar um melhor profissional, porque eu vou garantir um futuro melhor. Pelo menos eu penso que é assim. Eu vou estudar muito agora, porque quando eu tiver meus 40 anos eu quero ficar tranquilo. Quem quer ser o melhor espera ter um futuro em excelência, com a sua família, com a sua casa. Mas enquanto esses jovens se preparavam para ser o melhor,
um rei chamado Jeoaquim foi testado por Deus. Jeoaquim significa Jeová confirma, Jeová levanta, Jeová estabelece. Mas Deus está entrando com um juízo sobre o reinado de Jeoaquim. Deus está levantando um juízo, e nesse juízo Deus vai mexer na base da estrutura de Jerusalém. Não tem ninguém imune ao que Deus vai fazer. Não tem ninguém blindado ao que Deus quer realizar. A Bíblia diz que Deus despertou Nabucodonosor, rei da Babilônia, para entrar em Jerusalém e arrebentar com a estrutura de Jerusalém. Não foi Nabucodonosor que quis destruir Jerusalém, foi Deus que levou Nabucodonosor até lá. Eu quero que você entenda algumas coisas. O diabo, ele é uma ferramenta que muitas vezes Deus usa para ensinar o povo de Deus a voltar para a sua essência. O diabo e seus demônios, muitas vezes, é uma ferramenta que Deus usa para despertar a minha vida para aquilo que importa. Eu tenho um rei que se chama Deus estabelece, Deus confirma, Deus levanta. E realmente Deus estabelece, Deus confirma e Deus levanta. Mas um rei que estava se apostatando da fé. E Deus usa Satanás. Deus usa para trazer juízo. E Nabucodonosor invade Jerusalém com um poder que foi conferido ao inimigo por Deus. Nabucodonosor é uma ferramenta de juízo para despertar algo maior, para acordar um povo que está sonso, para acordar um povo que está vivendo na calmaria. E é por isso que eu quero que você compreenda: por mais que seja a fúria do inimigo contra a sua vida, toda a fúria do inimigo tem um limite. Você pode voltar a dormir hoje, porque a coleira do diabo está nas mãos de Deus. Nabucodonosor está entrando em Jerusalém para arrebentar Jerusalém, mas a Bíblia diz que tudo que o diabo está fazendo através da vida de Nabucodonosor, Deus tem controle e Deus tem um plano. O diabo não te destrói porque quer destruir só. O diabo é uma ferramenta nas mãos de Deus para cumprir justiça e para nos trazer de volta a muitos focos. Nunca esqueça: Satanás é servo da vontade de Deus. Quando nós estudamos em Jó, ele vai até o céu pedir a Deus e acusar Jó, e Deus o permite. Deus o permite testar a Jó. Enfim, Nabucodonosor, com permissão de Deus, entra no templo de Deus, leva vasos que eram do templo. Leva esses vasos para a Babilônia e coloca no templo. Imagine a cara dos sacerdotes de Jerusalém, vendo os soldados babilônicos levarem os utensílios sagrados do templo para um templo pagão. Só que agora Deus incomoda Nabucodonosor, e ele não quer só utensílios do templo, ele quer levar para a Babilônia pessoas. E eu pergunto para você: qual é o perfil de pessoa que Nabucodonosor quer levar para a Babilônia? Os piores ou os melhores? Os piores ou os melhores? Os melhores. Nabucodonosor diz: eu vou levar para a Babilônia os melhores. Aí você diz: puxa vida, mas eu quero ser o melhor para ter um futuro grandioso. Mas o diabo sempre persegue os melhores. Satanás sempre tenta prender os melhores. Sim, meus irmãos, quanto melhor você for na presença de Deus, quanto mais dedicado você for, e é por isso que a vida não é um romance. Quanto melhor você for, sempre você será provado.